Estamos vivendo um momento que nos convida a fazer muitas reflexões. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre relacionamento conjugal. Recentemente, uma amiga minha que tem mesmo tempo de casada do que eu, que também tem 3 filhos homens, que também tem uma netinha, ela perdeu o esposo dela para o Covid. E quando eu estava conversando com ela, eu comecei a refletir. E se eu estivesse no lugar dela? E se eu estivesse ficando viúva, perdendo o meu companheiro de mais de 40 anos de jornada? E isso me abriu alguns arquivos de lembranças da nossa própria história. Ao desligar o celular, eu comecei a olhar para o ambiente onde eu estava, olhei para aquele sofá onde a gente já contou tanta história, já riu tanto e já teve tanto diálogo. Olhei para a casa que nós adquirimos juntos, pensei nos nossos filhos, na nossa família e pensei o significado desses 40 anos juntos. Isso me fez refletir sobre o valor do relacionamento a dois. Muitas vezes nós precisamos quase que levar um choque de realidade para começar a avaliar como é que nós estamos cuidando da relação. Qual é a versão de mim que eu estou entregando para o outro. Para mim não existe nada melhor para o nosso crescimento como ser humano do que essa relação a dois. Seja casado ou não, mas você vivendo com uma pessoa durante muito tempo, é como se aquilo fosse um campo experimental, onde nós estamos conhecendo muitas facetas de nós mesmos e estamos conhecendo o nosso lado sombrio, mas também estamos o tempo todo conhecendo os pontos fracos e os pontos fortes do outro. E todos passamos por muitas frustrações, porque na realidade o outro não é como a gente idealizou. E nem eu sou como ele me idealizou. Somos diferentes. E a gente começa a ver que a rotina, o feijão com arroz, exige criatividade, exige esforço, exige toda uma ginástica espiritual para deixar acesa a chama do amor. E eu coloquei recentemente no meu stories uma foto minha e do meu companheiro de vida, do meu amor, que está comigo há mais de 40 anos, contando o tempo de namoro. E coloquei lá perguntas, e choveu de perguntas. E uma das perguntas que vinha e que me fez refletir é: qual é o segredo para manter uma relação saudável durante tanto tempo? E o segredo, no meu ponto de vista, no meu relacionamento, é a gente aprender a se olhar. Uma das ferramentas que me ajudou muito no meu casamento foi a programação neurolinguística. Por quê? Porque a PNL ensina a gente a perceber a nossa forma de pensar. O que é o pensamento? O pensamento invade a nossa mente como se fosse uma entidade, como se tivesse vida própria. E tem. E aí ele vai tomando forma, tamanho, ele vai tomando posse. E eu começo a alimentar aquele pensamento. E de tanto pensar daquele jeito, eu crio um estado emocional. O que é esse estado emocional? Um jeito de me sentir em relação, no caso aqui, ao casamento. Então, de tanto pensar, mas ele é muito diferente de mim. Nossa, eu tenho um ritmo, ele tem outro. Nossa, ele é acomodado, eu sou acelerada. Nossa, ele não tem projeto de vida, de futuro. E vou pensando, daqui a pouco eu começo a sentir
uma decepção, como se o outro tivesse na minha cabeça e soubesse o que eu espero dele. E aí eu começo a experimentar aquele mal-estar e começo a demonstrar isso nas minhas atitudes. E nessas minhas atitudes, de tanto eu pensar do mesmo jeito, criar aquele sentimento, isso vira uma característica minha. E a minha característica era a reclamona. Nada estava bom. A ponto de repente, em algum momento, ele pensar, se eu sair do casamento, ela vai ficar mais feliz. Só que não era isso. E a ferramenta da PNL, ela me ajudou a organizar meus pensamentos, a colocar ordem na minha cabeça. Porque o que faz o amor acabar não é o que se passa no nosso coração, é o que se passa na nossa mente. E aqui eu posso assumir as rédeas. Eu posso aprender a ter uma outra forma de olhar para aquela situação. Foi como se eu me tirasse do relacionamento, me colocasse para olhar para mim mesma e perceber que muita coisa que eu estava projetando na relação, inclusive na família, né, com meus filhos pequenos na época, são coisas que, carências minhas, feridas emocionais minhas, expectativas minhas, coisas que eu fui criando na relação. E eu ouvi uma frase uma vez que fez muito sentido para mim. Aprenda a sentir o que você pensa e pensar no que você sente. E eu comecei a sentir aqueles pensamentos, a prestar atenção neles, a perceber o estrago que eles estavam causando em mim, porque é uma angústia, aquela sensação de estar me sentindo arrastada, eu faço uma escolha e não sustento aquela escolha. Por outro lado, eu também não tinha outra coisa para a minha vida, eu não estava apaixonada por mais ninguém, eu só estava insatisfeita. E aí, aprender a sentir o que eu estou pensando e pensar no que eu estou sentindo. Esse aí para mim foi a virada. Todos nós temos programações mentais, temos registros, temos um jeito de funcionar, que muitas vezes nem nós conhecemos, se nós não pararmos para buscar o autoconhecimento. E quando eu falo da PNL é porque para mim ela é rápida, eficaz e me mostra muitas formas de ser diferente. O que adianta eu olhar para o meu jeito de ser e falar, nossa, eu não estou dando conta, eu estou ineficaz, e continuar pensando e fazendo do mesmo jeito. Então eu fui cristalizando uma identidade, um jeito de ser que eu não gostava. Ranzinza, reclamona, nada estava bom, tudo que ele fazia eu criticava. Só que eu não sabia mudar aquilo. E foi com a PNL que eu fui reprogramar. Eu fui pensar, quando eu apaixonei com essa pessoa, quando eu gostei dela, me encantei por ela, o que me chamou a atenção? O jeito calmo, a forma de refletir antes de falar, a pessoa mais focada, é tudo que eu não sou. Foi isso que me encantou nessa pessoa e essas qualidades ainda estavam lá, embora eu não prestasse muita atenção nelas. Então, eu quero convidar você para, junto comigo, prestar atenção se a forma que você está relacionando com o seu cônjuge ou com a pessoa que está aí junto com você, se é uma forma que está nutrindo ou destruindo a relação. Porque se acontece com você o que está acontecendo com muitos casais, talvez você pode refletir, como eu fiquei refletindo. Será que eu estou valorizando essa pessoa? Essa pessoa que está junto comigo, né? Nesse balanço da vida, entre trancos e barrancos, mas uma pessoa que eu aprendi a amar, a admirar, uma pessoa que me respeita,
que me inspira a ser melhor a cada dia, será que eu estou dando o melhor para essa pessoa? Será que se ela fosse embora hoje, eu falaria, nossa, que bom que eu vivi um amor, né, muito especial, que eu respeitei, será? E aí eu quero falar para você sobre 5 pragas que matam o relacionamento a 2. Assim como esse jardim que está aí exposto ao tempo, as pragas podem vir e ele pode parar de florir, de florescer. Assim também é o nosso relacionamento. Essas pragas que grudam aqui na nossa mente, um jeito de pensar que nos empobrece, pode fazer com que no jardim dessa relação a gente comece a experimentar um sentimento de dessabor, um sentimento de dor, de angústia. A boa notícia é que nós podemos mudar isso. E eu quero falar dos 5 Is. Eu que criei esses 5 Is, assim pensando como é que eu posso deixar bem claro nesse vídeo o que nós vamos ter cuidado para não fazer, porque se continuarmos fazendo, nós vamos matar uma relação que tem tudo para ser maravilhosa. O primeiro I é indiscrição. Depois nós vamos falar da inflexibilidade. Depois eu quero falar da invalidação, da ingratidão e ainda da indiferença. Eu selecionei esses 5 Is para ficar mais fácil da gente lembrar. Indiscrição. O que você vive com seu companheiro ou companheira é algo muito pessoal, é algo sagrado. Você não tem que sair falando das suas intimidades para ninguém. E nem é legal isso, sabia? Eu já vi muitos relacionamentos ficarem balançando, comprometidos e ficarem mal um com o outro, porque a gente começa a falar muito de coisas que são muito pessoais. Nós mulheres, então, às vezes a gente tem uma amiga que confia, mas isso não é legal, né? Então, seja mais discreto, respeite o que vocês estão construindo aí a 2. Seja discreto, inclusive, não só nas intimidades que a gente vive, mas é importante que eu seja discreta também quando eu estou vivendo uma situação de um certo conflito e não sair falando. Porque se eu converso com mãe, pai, com familiares, eles gostam muito de mim e eles vão tomar partido. E às vezes eu nem estou pronta para me separar daquela pessoa e na cabeça deles, você não precisa aguentar isso não. Sabe? Já vi pai interferir no relacionamento. Não, você não precisa disso não, minha filha, vem para casa. E você fica naquela insegurança, será que eu vivi tudo que eu tinha que viver nesse campo experimental desse relacionamento? Será que eu cresci o que tinha que crescer? Será que estava na hora mesmo de interromper e abandonar o barco? Então seja discreto, seja discreta. Procure um processo de autoconhecimento. Procure um terapeuta de casal. Procure um especialista para você conversar e não saia falando para qualquer pessoa. A outra coisa, eu não sei se vou seguir a ordem que eu falei antes, mas uma outra coisa muito importante é a gente perceber o quanto a gente é aberto para deixar o outro colocar sua opinião ou o quanto eu sou inflexível. O que é uma pessoa inflexível? É uma pessoa que está casada, que está junto, mas tudo é do jeito dela. O outro só fala amém. A pessoa vai ficando muito autoritária, vira um ditador e anula o outro. E às vezes isso é muito sutil, entendeu? Às vezes o homem, ele quer colocar tudo do jeito dele. Uma vez eu vi uma
uma esposa querendo fazer o curso de PNL, e ela estava assim, já fazendo inscrição, toda feliz. Eu quero me autoconhecer, eu quero melhorar minha autoestima, eu quero aprender a relacionar melhor aqui em casa. Depois ela falou, Luísa, eu não vou poder fazer não. Eu falei, o que aconteceu? Não, meu marido não deixou. Eu falei, eu achei que é você que bancava, eu pensei que era você que iria pagar. Não sou eu, mas ele achou melhor não investir meu dinheiro nisso. Tá tudo bem o casal ter alguma, conversar sobre os projetos, mas é legal eu respeitar. Porque às vezes aquilo é tão importante para aquela pessoa. Imagina, autoconhecimento, quantos benefícios isso traz. Imagina eu conseguir um jeito de funcionar diferente. Então tenha muito cuidado, seja mais flexível, chegue com o seu ponto de vista, respira e pergunta para o outro, você tem uma ideia melhor, amor, sobre isso? O que você pensa sobre isso? Então isso é muito importante. Eu conheço pessoas que às vezes o outro, ele só fica na relação para falar amém. E de repente é ruim para ambas as partes, porque aquela pessoa que está na frente tomando decisão e já anulou o outro que só fala amém, amém, ele se sente sozinho. Vamos combinar então da gente exercitar a flexibilidade? Além da indiscrição e da inflexibilidade, eu quero falar um pouquinho da invalidação. Invalidar o outro. Eu já vi pai fazendo isso com a mãe na frente do filho. O filho está fazendo alguma coisa, a mãe coloca de castigo ou pede para fazer tal coisa. E o pai, não filho, vem cá. E tira toda a autoridade da mãe. Vocês não têm noção. Você não tem noção o que isso pode causar na cabecinha dessa criança. Uma criança que não vai respeitar ninguém. Porque dentro de casa não tem respeito, marido e mulher não tem respeito um com o outro. E outros invalidam do nada. Já vi também, uma vez, quando a minha amiga teve neném, e o marido dela veio pegar o neném todo feliz e ela começou a fazer brincadeira de mau gosto. O sem jeito mandou lembrança, ele não sabe pegar a criança. Para com isso, ele nunca ganhou uma boneca na infância. Entende? Então não fique invalidando, faça o contrário, valorize. Ai, que bom que você está me dando uma mãozinha, pega desse jeito, faz assim, ajuda o outro. E essa invalidação ela pode acontecer de várias formas. Aquela pessoa, a mulher vai e faz um café com todo carinho e fala, mas não é esse café que eu gosto. Então vai tornando o relacionamento tóxico. O que você pode fazer diferente disso? Muda o jeito de encarar. Isso que eu estou dando valor realmente é importante? Não seria muito melhor eu dar um reconhecimento e valorizar essa pessoa? Valorize a sua companheira, valorize o seu companheiro. Porque todas as vezes que você invalida, você está mostrando também a sua falta de habilidade de fazer boa escolha. Então imagina um marido reclamando da mulher o tempo todo. Poxa! Pega mal, Quando você fala mal do outro, você está expondo você. Então procure valorizar essa pessoa. O outro I é o I da ingratidão. O que acontece? Muitas vezes nós paramos de agradecer. Imagina, tem uma pessoa que ligou para você algumas vezes, em vez de falar, tá pegando o meu pé, você fala, amor, obrigada por você se preocupar comigo, eu sei do seu cuidado comigo. Isso é uma coisa que eu melhorei muito, porque sempre que eu viajava, meu marido gostava de, assim que você chegar, me dar notícia, e eu esquecia, ia para o curso, ia fazer outras coisas. Depois eu fui entender, gente, eu tenho que agradecer, quem é que se preocupa comigo igual ele preocupa? Então pratique a gratidão. Eu comecei a exercitar isso no momento que a minha amiga falou que tinha perdido o marido, que o marido foi embora, E ela ficou viúva. Fui agradecendo. Quantas vezes esse meu companheiro viveu comigo tantos altos e baixos, quantos desafios e ele ali, comigo. Então, sinta gratidão
Expresse a sua gratidão. Comece, sabe, a mostrar que você é grato com pequenos gestos. E o último I é o I da indiferença, que mata o relacionamento. E essa indiferença é mais ou menos assim, sabe? A relação entra numa monotonia, numa rotina, que todos os dias são iguais. A pessoa não surpreende a outra, não tem aquela coisa de, olha, eu te vejo, eu te noto, você é importante para mim. Não tem aquele carinho nas pequenas coisas. E a minha sugestão, desenvolva um jeito de ter atitudes gentis o tempo todo. Não precisa ser o tempo todo, mas pelo menos uma vez por dia. Né? Ofereça uma flor sem ser uma data especial. Manda um recadinho, faça isso agora pelo WhatsApp. Amor, você sabe que eu te amo? Tenha uma atitude que possa nutrir a relação. Que aquela pessoa sinta que, sabe, que você está ali e que ela é importante para você. A partir do momento que eu não fico com essa indiferença, né? Que tem gente que fica tranca no seu mundo. Imagina, às vezes você dorme com a pessoa na mesma cama e não fala com ela direito. Às vezes essa pessoa está convivendo com você e você não está conseguindo criar uma conexão para desenvolver um diálogo, uma conversa. Fica você pensando, como eu já fiz isso muito. Nossa, lá, ele lá na dele, nem me procura, nem conversa. Tome uma atitude. Procure um processo para você organizar aí a sua forma de pensar. Olhe para essa pessoa com um olhar que um dia você olhou e se encantou. Não sei se já aconteceu com você, se isso aconteceu com você, comigo aconteceu. Não foi minha mente que escolheu meu companheiro de vida, não. Foi algo além. Foi uma intuição meio que divina dentro de mim. Me lembro como se fosse ontem. Ele com seus 24 anos e eu com 17 anos. Quando a mãe dele me apresentou, ele ali naquela casinha simples, morando lá em BH e eu também. Ele com seus irmãos todos que vieram do interior. E quando eu olhei para ele, eu senti um negócio assim, é como se fosse, vai filha, é esse o cara da sua vida, é esse. Não foi assim, vou mentalizar, é ele, vai ser ele, vai olhar para mim. Não, não. E eu tenho a impressão que isso acontece com muitos casais. Parece que tem mão de Deus nisso. Valorize. Não tem engano, não. Deus não ia colocar uma pessoa na sua vida, você construir tanta coisa, construir uma família e tal, e falar, nossa, não tem nada a ver. Não, cuidado com a sua mente. E é claro, tem situações que a pessoa tem um tempo com a gente e tudo bem. O que eu estou dizendo para você é que existem ferramentas maravilhosas que vão levar você a um autoconhecimento. E eu só posso confiar quando eu tenho conhecimento. Como é que eu vou confiar nas minhas escolhas se a relação que eu tenho comigo é tão rasa, se eu não me conheço direito? Que a gente possa evitar esses 5 Is que podem matar o relacionamento. Que a gente aprenda a nutrir. Um dia uma gentileza, um sorriso, um carinho, um olhar sem julgamento, um estar perto, só para falar, estou aqui com você, mesmo que você não goste muito de futebol, sei lá o quê, senta ali um pouquinho, né? Deixe o outro ter espaço para falar. E se ele estiver reclamando, ou seja lá o que for, apenas ouça. E fique conectado com aquela imagem que um dia fez com que você olhasse e falasse, é com esse que eu vou. E é tão lindo quando a gente coleciona tantas imagens boas, de lembranças felizes. É claro que tem um monte de registro de dor. Mas se eu escolho me conectar com essas lembranças felizes, eu vou ter um combustível para levar por mais tempo esse relacionamento.
Então tire um tempinho para poder rever a sua forma de relacionar e construa um novo jeito de pensar, sentir e agir, para que a sua relação possa te nutrir e possa nutrir o outro. Se fez sentido para você, curta, compartilhe. Se você ainda não assinou no meu canal, não se inscreveu, faça isso. Porque com isso o YouTube vai entender que você curte esse tipo de conteúdo.